Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Um estudo norte-americano revela que os fumadores vivem menos 5 anos em média. O tabaco tira muito a qualidade de vida das pessoas, não é verdade? Tira não só tempo, como tira realmente qualidade de vida. E talvez seja até mais importante focar esta questão da qualidade de vida do que propriamente o viver mais 5 anos ou menos 5 anos. Porque se esses 5 anos forem muito mal vividos, se calhar a pessoa até ficará mais gratificada se viver sem esse período de sofrimento. A questão que se deve realmente focar é o malefício que o tabaco provoca, independentemente de matar. Até porque este slogan do tabaco mata é infeliz, porque uma pessoa fuma e não morreu. Agora, portanto, o problema seria fumar prejudica muito a sua saúde. Vai-lhe fazer inchar os pés, vai-lhe ter dificuldade em respirar, se calhar não pode dormir com a cabeça para baixo, tem que estar com os travessões, vai ter bronquite crónica, vai ter uma série de alterações que lhe provocam uma diminuição do bem-estar, a autoestima, todo aquele sofrimento, ou seja, uma diminuição significativa do bem-estar físico, mental e social, porque também o cérebro é afetado. Digamos, não há nenhum órgão que não seja afetado, inclusive até quando a mulher está grávida, o próprio filho. A diminuição de oxigênio, o aumento de dióxido de carbono e de outras substâncias que constitui, digamos, o fumo do tabaco é altamente prejudicial para o próprio, neste caso para a própria, como também para o seu filho. Pior ainda é que não somos só nós próprios que estamos a ser prejudicados quando fumamos, mas os outros que inadvertidamente, involuntariamente estão a respirar o ar viciado provocado por nós próprios. Hoje, que tanto se fala em poluição, em motores de explosão nos caminhões, etc., pois não fará muito sentido que evitemos e fujamos dos gases da explosão dos caminhões, que têm que ter maior rentabilidade, maior, digamos, significado de aproveitamento da própria explosão, e nós próprios estamos a fumar a seguir. Eu sei que para quem fuma inversamente durante muitos anos é difícil de suster, porque o fumar não é só meter coisas cá para dentro. Há um ritual. Há um próprio ritual, há um mecanismo de defesa psicológico, quando se tem que enfrentar uma pessoa, acende-se um cigarro, dá-se umas fumaradas, etc. Isso faz apagar muitas barreiras e aproxima as pessoas, além, digamos, de que em termos de aprendizagem, e o cinema foi muito responsável disso. Estou a ver aquela figura que impressionou do Humphrey Bogart, sempre a fumar, etc. Pois há uns determinados heróis que nós construímos e que tentamos imitar. Agora, uma coisa é certa, não é só o problema da bronquite crónica, é o problema também dos acidentes vasculares cerebrais, pela fragilidade dos vasos e, além disso, do coração. Quer dizer, não há, já há muitos anos, não é agora o problema do estudo americano, estudos há todos os dias, não é? Este serviu, digamos, como bom pretexto até para estarmos a falar sobre isso. Exatamente. Mas, na realidade, já se sabe que encurta a vida em 5 anos, sobretudo a qualidade de vida. E quando falamos em 5 anos, falamos em média. Depende tudo da altura em que a pessoa começa a fumar, pois, efetivamente, se um adulto, se uma pessoa, digamos, que se afirma mais, fuma, há a tendência logo, aos 11 anos, 10, 11 anos da pessoa, querer ser grande. Querer ser grande, uma das atitudes e comportamentos é fumar. Depois vem, digamos, a parte negativa, ou seja, a dependência, a habituação, à nicotina e outras substâncias, não é só propriamente a nicotina. A nicotina, nós falamos todos delas por causa do Nicote, que ao fim e ao cabo o Nicote, no século XVI, foi ele que trouxe para nós, digamos, o tabaco numa missão de embaixada que ele teve quando veio cá a Portugal, a Lisboa, para tratar de um casamento da Catarina, etc. Mas, portanto, isso é secundário. O nome do Nicote está ligado a isso, a nicotina. Não é só a nicotina, há muitos outros alcatrões que são extraordinariamente prejudiciais. Dizer também que o fumo do cigarro que não dá prazer é mentira, dá prazer e não é pouco. Simplesmente o que acontece é que temos na balança dos valores ver se há mais benefícios ou mais prejuízos. E, inequivocamente, há muito mais prejuízos do que de benefícios. E isso é que tem que se dizer como missão pedagógica, uma mensagem a transmitir nas escolas, logo desde as primeiras idades, não é estar a dizer a mentira, faz mal, isso ninguém compreende dizer.
dá imenso prazer, mas cuidado, porque prejudica muito mais do que aquilo que dá. E as pessoas compreendem realmente essa mensagem, porque nós estamos a falar do tabaco, podíamos falar de outra coisa qualquer, o tabaco é uma droga legal. Como é que o vício do tabaco se enraiza? Existem pessoas propensas a serem fumadoras ou não? Sim, de um modo geral, há uma propensão sempre para tomar contacto com umas determinadas drogas, seja elas quais forem. Com o tabaco acontece o mesmo. Quer dizer, nós não somos todos iguais. Nós temos maior capacidade de mobilização de umas substâncias químicas que nós temos entre nós, que são aquelas que realmente permitem a transmissão dos nossos impulsos nervosos e que são diferentes em cada pessoa, e umas têm maior capacidade de reagir e de necessitar dessa espécie de estímulo, entre aspas, do que outras. Quer dizer, isso tem um palavrão científico que se chama toxicofilia. O que é toxicofilia? Digamos, é aquela propensão que uma pessoa tem algo de prazer que ficou depois de tomar contacto com uma droga, seja ela qual for, inclusive com o álcool, que é a droga por excelência dos portugueses. Uma pessoa apanha uma bebedeira, se calhar teve uma rejeição de um mal-estar tão grande que nunca mais se mete noutra, mas haverá outros com uma personalidade ligeiramente diferente do ponto de vista da constituição do seu sistema nervoso, que ficou algo de positivo naquela experiência. Ora, essa pessoa que tem uma personalidade deste género vai contactar outra vez com a droga. Com o cigarro é exatamente a mesma coisa. Vai contactar outra vez e quando dá por ela já está agarrada, consoante se diz em gíria, está agarrada, já terá muita dificuldade em depender-se, porque em determinada altura já não contacta com o tabaco para ter prazer, mas para evitar aquela ansiedade que surge da falta de não fumar. Além de que, independentemente da ação química em si mesma, há também um aspecto psicológico, como disse há pouco, o envolvente, o ritual, tudo isso. A Marlene Dietrich impôs-se não só como o paradigma da sexualidade no tempo dela, porque, digamos, aquela boquilha e os cigarros, a maneira como ela projetava o fumo, digamos, era um paradigma de sexualidade naquele tempo, que levou a ser imitada por muitas pessoas. Era um estilo. Hoje, na realidade, nós não vemos as pessoas com aquelas boquilhas que ela tinha a fazer reclamos a pneus, outra coisa qualquer. Não, o estilo hoje é diferente, porque os nossos conceitos estéticos também vão mudando. Aliás, tem que haver uma contra-publicidade, quase que até aos cigarros e ao tabaco. Mas o que é facto é que cada vez há mais fumadores e fumadoras, não é? E porquê é que há esta pedagogia contra? Depois, e efetivamente, quer dizer, há um problema também da afirmação da personalidade. E numa sociedade machista como a nossa, que ainda é e que comprime as mulheres, que não as deixa, digamos, vir ao devido lugar que elas a que têm todo o direito, pois há uma necessidade de afirmação da sexualidade e não só da sexualidade e até, digamos, da sua própria personalidade. Se o homem fuma e o homem é importante e o homem está acima da mulher, talvez que se a mulher começar a fumar também se aproxime desse escalão. E é, do ponto de vista psicológico, que a mensagem ainda não foi suficientemente passada e nós vamos, por exemplo, a liceus e vemos muitas raparigas a fumar. Nas universidades nem se fala, fumam muito mais as raparigas do que fumam os rapazes. E de um modo geral, digamos, como em termos de cidadania, as mulheres fumam mais e têm a impressão que dão muito mais facilmente dinheiro por um maço de tabaco do que um homem. O homem é mais racional, o homem começa a fazer contas, vê que aquilo já são um número de euros que entra no seu orçamento, então, racionalizando, compra uma onça, faz os cigarros em casa, compra um livro de mortalhas e então fica muito mais barato, feitas as contas ao fim do mês. A mulher não conheço nenhuma mulher que compre agora uma onça de tabaco para estar a fazer os seus cigarrinhos em casa, não. Portanto, é uma afirmação. Até o próprio gesto de chegar ao balcão de uma tabacaria e dizer eu quero isto, quero aquilo, quero aquilo outro, isso já é uma afirmação da mulher. Vamos ver. Quem sofre mais de doenças cardiovasculares e também o próprio cancro dos pulmões? Fumadores passivos ou fumadores ativos? Ora bom, depende das amostragens. Uns dizem que os passivos que sofrem mais, outros dizem que são os ativos. Se o estímulo é o fumo, tanto faz ser ativo como ser passivo. Porque também, digamos, há de uma predisposição genética que tem que se ver se a pessoa tinha ou não tinha. Quer dizer, as populações têm, para ser comparadas, têm que ser estudadas com muito rigor. Senão, não é só
a clivagem de estar a fumar ou estar a respirar o ar dos outros. Há estatísticas que dizem que o fumador passivo, que é mais afetado, etc. Agora, fumador passivo de quê? Porque está a receber o fumo no café? Porque recebe o fumo permanentemente em casa? Porque tem as janelas fechadas? É a mulher que tem as janelas fechadas e o marido está sempre a fumar, que a última coisa que faz de noite, antes de adormecer, é fumar um cigarro, e a primeira coisa que faz de manhã, antes de se levantar, é fumar um cigarro? Pois, se calhar, a mulher, se tiver uma certa propensão, terá maior, em termos estatísticos, se juntarmos muitos casais deste género, em que a propensão da mulher seja maior, obviamente que vamos dizer que o passivo que tem maior probabilidade de cancro. O que é curioso é que o cancro não é o do pulmão, as pessoas julgam que é o do pulmão. Não, até o cancro do útero. O cancro do útero, o cancro do cólon está associado também, digamos, ao fumo, ao tabaco. Vamos passar para o nosso segundo tema. O número de alunos a aprender latim diminuiu 80%. Investigadores e até professores temem pelo desaparecimento desta disciplina que desenvolve muito o raciocínio e facilita também a aprendizagem de outras línguas latinas. É grave esta diminuição dos alunos a aprenderem latim? Ora bom, eu não digo que seja propriamente grave. Digamos, é uma circunstância real. Quer dizer, nós não estamos hoje a exaltar o problema do latim de maneira nenhuma, antes pelo contrário. O latim ainda há pouco tempo, ainda é, mas de uma maneira residual, foi extremamente importante pela comunicação que os padres de qualquer país tinham para comunicar. Hoje, o facto da missa já não ser obrigatoriamente em latim e ser rezada na língua própria de cada povo, vem, digamos, tirar aquela relevância que existia relativamente ao latim, que ficaria só para um ou outro erudito. Eu tenho a impressão que as coisas, em termos comportamentais, não vão só pela erudição. Vão mais pela moda, vão mais pelos valores que nós inventamos. Se houvesse alguma telenovela em que o herói falasse latim e houvesse muitas expressões latinas, haveria naturalmente muita apetência e muito interesse em as pessoas se cultivarem nessa língua. Mas não conheço nenhuma telenovela em que aconteça isso, portanto, naturalmente que o desinteresse vai sendo notável. O número até capicua, mas não está a dar sorte, parece que são 313 inscrições que houve relativamente à procura do latim, quando havia 1600 e tal ainda, há pouco tempo. Eu acho que o latim é importante para todas as ciências, até para a medicina, sobretudo, porque muitas das expressões e muitas das doenças e dos sintomas estão relacionados com o próprio latim. É uma questão de modo. É evidente que os professores que efetivamente estão preocupados, é natural, pois se são professores de latim, se acabar o latim, se calhar deixam de ter emprego. Mas, independentemente disto, talvez por um valor cultural, eu acho que era importante tudo. E hoje as pessoas têm interesse pelas coisas mais estranhas. Simplesmente o latim para nós não seria estranho, porque esta tendência também não veio por acaso. Porque eu, quando andava a estudar no secundário ainda, havia uma cadeira de latim, Obrigatória, era português e latim. Depois passou a ser uns resíduos de latim, umas expressões. E depois acabou por ser obrigatório. Acabando por ser obrigatório. O ser obrigatório em nível de aprendizagem nas escolas, embora eu cultive ao máximo a liberdade, tem uma vantagem, é dar a oportunidade ao estudante de conhecer. Porque, como dizia o Camões, quem não conhece a arte não na estima. Pois não, é preciso primeiro conhecer para depois poder optar se quer, se não quer. Não há programas, mas eu acho que isto que não é grave, porque qualquer dia vem aí um programa qualquer especial e as pessoas vão todas correr. Quando for moda saber latim, até, digamos, em vez das pessoas dizerem boé, são capazes de dizer deográcias ou qualquer coisa do género. É uma questão de moda. Eu não estou nada preocupado com isso. Então não considera que seja uma disciplina importante, importante no âmbito nacional e até como herança cultural? Para todos os latinos, até para nós conhecermos as nossas próprias raízes. Paradoxalmente, há populações que não têm nada a ver com o latim e andam a estudar latim. Portanto, quer dizer, para nós, com muito mais facilidade e mais lógica, haveria, digamos que, aprender o latim. Mas antes do latim, talvez fosse melhor aprender era português. Considera isso? Sim, os portugueses sabem pouco de português. Sabem muito pouco. Pelo menos pela maneira como se expressam e a dificuldade que têm em procurar as palavras e articular as palavras. E o latim daria uma ajuda?
E eu acho que sim, pelo menos a compreensão do porquê, eu acho que sim. E até do raciocínio, falou há pouco da medicina. Sim, para tudo. É gênese, é raiz, não só medicina, porque também o grego tem muita base nas nossas expressões, até porque Hipócrates era grego na Grécia, na ilha de Kos, portanto deixou algumas marcas relativamente às expressões, à compreensão dos outros. O latim é importante, na minha opinião, acho. É evidente que talvez até fosse uma coisa mais importante a missa em latim do que em português, porque quando nós não compreendemos as coisas, subjugamos-nos mais facilmente. Se nós estamos a compreender com toda a facilidade, é mais complicado. Vamos passar então para o nosso terceiro tema. Vamos falar de taxas. Taxas à entrada das grandes metrópoles, nomeadamente estas taxas de acesso a veículos aos centros das cidades, estão a ganhar mais expressão na Europa. Gostaria de perguntar-lhe se estas taxas fazem sentido em Lisboa e no Porto. Ora bom, taxas pagaram-se no princípio do século e antes disso para passar ali na Ponte Dom Luís. Havia umas senhas que às vezes até se vendem aí nas feiras de antiguidades, o peão tinha que pagar. Não me lembro agora quanto, mas não sei se era meio cêntimo, sei lá bem o que era, mas tinha que se pagar para passar a pé. Portanto, quer dizer, era uma contribuição indireta para a manutenção da ponte. Tinham os parafusos que de vez em quando era preciso ser apertados ou substituídos, era preciso pintar a ponte, etc. Portanto, isso não é novo. Um problema está realmente em relação a estes aspectos. Se deve ser um tributo, uma contribuição paga pelo cidadão latocense, quer dizer, por 10 milhões de pessoas, ou pelos utentes. Aqui está uma filosofia já diferente. Racionalizando muito os custos e os benefícios, a tendência é para isso, é que o utente acabe por pagar, embora haja muitas contradições, pois isso já se levantou até com a taxa de televisão, se toda a gente devia pagar a taxa de televisão, só quem via televisão, etc. Portanto, isto já é uma questão de filosofia que não tem propriamente só que ver com esta alternativa. É capaz... Cada município, é claro, estar a fazer uma lei a generalizar, acho estranho, quer dizer, um indivíduo para entrar em Mirandela ter que pagar uma taxa, acho estranho, acho que deverá ser uma questão regional, mais do que isso até municipal. Quer dizer, o município haverá de ponderar das vantagens, das desvantagens, da necessidade ou desnecessidade. Aquilo que se tem invocado a dizer, se houver taxa não vai ninguém, isso não é verdade. Na minha ótica, não é verdade. O preço caro dos espetáculos do Rock in Rio não afastou ninguém, antes pelo contrário. Tem a impressão que se fosse mais caro, ainda mais gente atraía, não é? Pela novidade, pelo insólito, porque, digamos, as pessoas aferem a qualidade pelo preço, não é? Uma pessoa vai comprar um vestido, o vestido custa X, vai comprar outro vestido que é igual, que está do outro lado, custa muito mais X, qual é que nós vamos ver? Vamos ver o que é mais caro. E se calhar são ambos iguais, mas nós atraem-nos exatamente, digamos, aqui, o que é menos acessível e o preço realmente é uma limitação acessível. Não sei se efetivamente nós já temos estacionamentos pagos nas cidades, já temos, que discutiu-se até legalidade ou não em determinado tempo dos parquímetros, etc. Mas, de qualquer das maneiras, está no ar isso, não sei, afastar as pessoas dos centros das cidades tem um certo efeito paradoxal, pois se nós queremos, por exemplo, não estou a falar em Lisboa, mas estou a falar aqui no Porto, se nós queremos atrair as pessoas... Principalmente para a Baixa Histórica, não é? Para a Baixa Histórica, etc., pois, efetivamente, terá que haver uns... Isso é facílimo, haja vontade que é facílimo de resolver. Até podia haver uma proibição de circular na cidade e se houvesse umas carrinhas permanentes a poluir pouco, 7 ou 8 lugares, permanentemente em andamento, não é preciso deixar o carro à porta do café quando se vai tomar o café, de maneira nenhuma, nem perto. Porque, quando foi a exposição de Sevilha, o serviço estava maravilhosamente feito em termos de mobilidade dos visitantes, porque quando uma pessoa estacionava o automóvel e procurava um autocarro na paragem, que estavam permanentemente, se fosse só um passageiro, não estava à espera de mais ninguém, arrancava logo para a exposição. Portanto, é uma questão de organização. É uma questão de organização. Portanto, aqui realmente
para diminuir só estar a pagar, não parece que seja a maneira mais razoável. Mas inserido isto tudo, digamos, numa revisão estrutural, com meios adequados, proibir, se tiver os autocarros com uma lotação, com ar-condicionado, e que limpassem o ar-condicionado de vez em quando, para nós não estarmos a ser infectados com pseudomonas, pois tudo isso seria uma maravilha. Mas, portanto, tem que ser uma perspectiva estrutural de transportes e não dizer agora paga para entrar ou deixar de entrar. Isso parece-me um bocado disparate. Que efeitos práticos é que traria, além de essa diminuição da afluência às cidades? Efeitos práticos também no âmbito ambiental? Sim, é evidente que o ambiente, se houver menos poluição, o ambiente fica, não digo que fica melhor, fica menos mal, porque nós não temos uma capacidade, o ar tem a sua constituição própria, não é dizer, mete para aqui dióxido de carbono em excesso, ou mete monóxido de carbono, ou mete carburetos, outra coisa qualquer. Não, o ar não seria puro, mas seria menos mal. Também podíamos falar do trânsito pesado. Porque é que há tanto trânsito pesado a ter que obrigatoriamente atravessar, e falo no caso do Porto, o Porto pela via de cintura interna, e não há alternativas para contornarem as grandes metrópoles? Não há, porque não também há. Passa por aí? Também passa por aí, porque é evidente, quando nós queremos passar, estou a falar aqui concretamente na Ponta Rábida, quando nós queremos passar a Ponta Rábida, estamos cheios de caminhões, quando a Ponta Rábida, ao fim e ao cabo, é uma rua para as pessoas que vivem em Gaia e trabalham no Porto e vice-versa, não é mais do que uma rua, estar ali perfeitamente atolado com grandes caminhões não parece que tenha lógica. Qual é a alternativa? Arranjar uma ponte só para automóveis e outra só para caminhões. Isso é que seria lógico, até porque a maior parte das pessoas que andam aqui a poluir o Porto não tem nada a ver com o Porto. São pessoas que se deslocam para Braga, para Guimarães, até para a Espanha. Portanto, não pode realmente a via de circulação interna do Porto não ter nada de circulação interna. É uma via de circulação de passagem para as pessoas que vão para Braga. Então, uma pessoa vem de Santarém para Braga, que é que vem aqui estar a poluir o nosso ambiente e eu ter que estar ali à espera num cruzamento porque tenho que lhe dar prioridade para que eles venham? Não, o nosso trajeto é exatamente diferente, o nosso percurso. Eles vão trabalhar para Braga. Muito bem, eu vou trabalhar aqui para o Porto. Portanto, havia de se construir mais alternativas também a nível rodoviário. Eu não digo mais, eu digo alternativas, porque não há alternativas nenhumas. A alternativa é temporal. Eu não tenho problemas porque me levanto às 6 horas da manhã. E, portanto, quando eu saio de casa, ninguém me incomoda. Pouco trânsito há, um trânsito fluido, etc. Mas se eu utilizasse um horário de sair às 8 horas da manhã, estava desgraçado, nunca mais aqui chegava. Um trajeto que se faz da minha casa ao Hospital de Santo António demora, em regra, 5 ou 6 minutos, consoante o semáforo está fechado ou aberto. O meu recorde está numa hora e 20. Ora bom, no mesmo trajeto. Ou no mesmo trajeto, exatamente. Portanto, depende tudo da hora a que realmente se saia. Quanto à probabilidade de haver maiores embates, colisões de caminhões enormes, quase coladinhos ali aos automóveis e assim sucessivamente. É raro o dia em que não há um encostamentozinho qualquer e uma alteração do percurso em termos de trânsito na Ponta Rábida ou nos seus acessos. Vamos passar para o nosso último tema. A oposição está a acusar o governo de ter fechado os olhos à realidade dos combustíveis e, no fundo, são os combustíveis que levam esta crise toda. Vimos camionistas em greve, vimos também pescadores em greve, agora vemos também agricultores. Acha que foi realmente isso? Acha que o governo fechou um bocadinho os olhos ao problema dos combustíveis? Eu acho que o governo não fechou nem abriu, nem tem nada a ver com os olhos, porque isto ultrapassa o próprio governo, seja que governo for. Isto, digamos, é um aspecto circunstancial a nível mundial, que nós temos que começar pelo princípio do preço dos combustíveis, como eu já tive a oportunidade de dizer, que nós estamos subjugados a um mundo diferente de agora, que já existe há muitos anos, mas nós não tínhamos sequer tomado consciência dele, que é o mundo árabe. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, localizando e setorizando muito mais a questão, temos que ver as grandes dificuldades que há a nível empresarial. Se algumas dessas empresas, que hoje têm imensas dificuldades porque o gás aumentou, se estruturalmente têm razão de existir ou não. Quer dizer, se têm condições
financeiras e económicas para substituir no mercado do trabalho. Esse é que é o problema. Porque, erradamente, e é por isso que eu digo, o problema é estrutural, não estamos agora a ver só se o governo podia ou não podia. O governo podia fazer era outra coisa, era, digamos, fazer um levantamento e ver a quem não cobra impostos e a cobrar impostos a esses grandes lucros. Isso é uma questão diferente. Porque depois nascem questões perfeitamente perversas e quem não estiver dentro do assunto e não raciocine com calma até se deixa entusiasmar pela diminuição das portagens à noite. Ora bom, diminuições das portagens, quem é que vai beneficiar disso? Só os grandes empresários é que andam com os caminhões à noite, porque os pequenos empresários têm que andar de dia, porque têm que entregar a mercadoria, e os de noite, o local de destino da mercadoria está fechado. Portanto, eles não lhes interessa nada. Portanto, estes são problemas que devia ir ao fundo, ver quais são os lucros que umas empresas têm, quem são as pessoas que estão comprometidas nessas empresas, nominalmente, se na realidade nós quiséssemos encontrar. E de resto, nós temos que ver que há um problema básico de educação e que vai demorar uns anos. Eu tenho uma convicção muito grande que isto vai melhorar daqui por 50 anos. Sem grandes dificuldades, porque as melhorias, quem anda pelo país como eu ando, de há 50 anos para cá, são espetaculares. Qualquer aldeia, qualquer vila, qualquer cidade, tirando o Porto e Coimbra, que cada vez a vida é menos boa, tirando isso, todas as cidades estão a melhorar de uma maneira espetacular. O que nós precisamos é de tempo para que as pessoas tenham o mínimo de educação, saibam ler, saibam escrever, saibam compreender aquilo que está dito ou não, porque isto era miúdo, isto passa-se em 1949, mais ou menos a propósito da construção da barragem do Gerês, havia uma terra maravilhosa que era Vilarinho das Furnas. E eu fui lá, miúdo, com uma máquina fotográfica daquelas de caixote para tentar fotografar umas mulheres maravilhosas que eu estava a ver. Elas fugiram como se eu fosse um bicho, com medo da máquina fotográfica. Nessa ocasião, havia uma igreja onde estava já há uns anos um edital afixado. E para que a população compreendesse o que lá estava escrito, via um senhor de Braga lá para ler, reunir. Ora bom, com uma cultura deste género, é complicado resolver os problemas dos transportes, resolver seja o que efetivamente for. Como solução prática e imediata, naturalmente que se os transportes são mais caros, o produto será mais caro. Não haverá outra solução. Se não formos muito exigentes, muito rigorosos, a dizer esta empresa não tem condições para subsistir, de forma que fecha. Porque isso também é muito complicado, uma vez que, bem ou mal, as pessoas ainda vão ganhando algum e não vai contribuir para o desemprego. Portanto, quer dizer, aqui, realmente, eu jogo nos 50 anos, daqui por 50 anos, vai ver que isto é muito melhor do que é agora. E os problemas, paulatinamente, quando as 3 gerações puderem compreender, saber ler, discutir, etc., e tiverem alguma possibilidade de procurar o seu melhor interesse. Mas também o certo é que os combustíveis aumentaram desde o início do ano até aqui 20%. Os transportes não podem ter esse aumento tão pesado, porque senão os bens, e até falo de bens de primeira necessidade, aumentariam muito mais. Ora bom, como uma missão pedagógica temos que dizer, aumentaram muito e vão aumentar muito mais. Porque a minha meta, já o disse aqui, parece 2 ou 3 vezes, são 4 euros. 4 euros o litro. Ora bom, ainda estamos muito longe dos 4 euros o litro. E quando for isso, a vida vai ser totalmente diferente. Vai muita gente ficar pelo caminho, obviamente. Agora, parece-me a mim que em todo o mundo, talvez se venha a repercutir a dificuldade e nós temos que andar de outra maneira, se calhar a pé. Ou de burro. Mas de bicicleta para quem tiver possibilidades e terreno também adequado, porque se for andar a subir e a descer, não é muito prático. Mas temos com humildade, primeiro ver o terreno, ver a situação, ver as capacidades que nós temos, o atraso que nós temos do ponto de vista estrutural, que não é de hoje, não é este governo nem o outro que fizeram isto ou aquilo, não, ninguém faz nada, nem pode fazer, porque precisa de tempo para nós nos colocarmos mais ou menos ao nível dos países pequeninos como nós. A Dinamarca, a Suécia, a Holanda, etc. São países pequeninos como nós.
Nesses países é que nós temos que encontrar um modelo que nos dê uma capacidade de subsistência no meio desta globalidade à qual nós nos entregamos de alma e coração. Nós somos europeus. Se isso nos bastar, estamos satisfeitos. Isto não interessa. Somos europeus. Mas, na realidade, nós temos é que vivenciar os benefícios e as dificuldades do trajeto que nós temos que atravessar para realmente merecer a tal designação de europeus. Obrigado pelos seus comentários mais uma vez, professor Pinto da Costa. Chega ao fim o Palavras Cruzadas. Continuo na companhia da RNTV.